Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Francisquinho, quinta-feira, às 19 horas. Que todos nós sejamos protegidos e abençoados pela espiritualidade amiga, Francisco de Paula e Pai Jacó, esse nosso trabalhinho de hoje. Vamos começar o nosso trabalhinho com uma mensagem de meditação que nosso irmão Saulo vai ler para nós. É com você, Saulo. Agradecer. É o título 163 do livro Pão Nosso, do evangelizador excelente, senhor Públio Lentulus. E sede agradecidos. Paulo em carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que, em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda ao apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até ao último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, por meio de sofrimentos inomináveis, por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Muito obrigado, irmão, pela sua linda mensagem. Boa reflexão, né? Podemos fazer. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto e fazer a nossa prece de abertura do nosso trabalhinho dessa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa. Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos aqui mais uma vez, em seu nome, para mais um trabalhinho de amor, aprendizado e caridade. Que todos nós sejamos protegidos e amparados por todos os mentores da Casa de Francisco, comandados por Francisco de Paula, para esse trabalhinho que estamos começando agora. Que nossa irmã seja intuída pelo seu amigo espiritual, para que possa apresentar o seu estudo, com certeza será bem produtivo. Muito obrigado a todos que estão participando e os que não puderam participar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Lúcia que leia para nós um trechinho do Evangelho. Por favor, Lúcia. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O item é o 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia,
se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Obrigado, irmã, pela sua escolha do seu texto lindo, sempre para a nossa reflexão. Agora, nós vamos passar a palavra à nossa irmã Ana Lu, que irá fazer o estudo de hoje, cujo tema é livre, né, Ana Lu? É livre? Ingratidão. Ingratidão. Gratidão. Boas vibrações, meu irmão. Obrigada, Mário. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma oportunidade de nós estarmos estudando juntos, aprendendo, podendo refletir, né, nesta noite de quinta-feira, e que seja uma noite muito abençoada para todos nós, que nós possamos rever os nossos atos, as nossas condutas, se realmente estamos agindo em compatibilidade com as leis divinas. Bom, o tema da noite é a ingratidão. E com certeza, todos aqui já passaram por alguma situação de ingratidão. Mas, sempre que a gente começa a falar desse tema, a gente fala sobre nós passarmos pela ingratidão como vítimas, né? Alguém foi ingrato com a gente. Mas vamos aproveitar a noite de hoje e vamos pensar também se nós não fomos ingratos com alguém, se as nossas condutas também não feriram o outro, ainda que minimamente, porque às vezes a gente vai vivendo automaticamente, sem pensar muito nas coisas, achamos que somos donos da razão, que sempre estamos certos, mas não é bem assim, né? Porque somos o quê? Espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos, devedores, errantes, nós cometemos muitos erros ainda. Mas não tem problema. A partir do momento que a gente pare e consiga analisar como nós estamos caminhando na presente reencarnação, é que fará a diferença. Isso é que é importante. A gente erra, ainda vai errar várias vezes, ainda vai cometer muitos vacilos, achando até que está fazendo certo. Não tem problema. O problema é que, será que nós estamos dando a devida atenção, né, refletindo, fazendo uma análise de, poxa, como eu sou realmente? Isso é que é importante. Então, nós ainda vivemos muitas situações em que a ingratidão ela vem à tona porque existe aquela questão do egoísmo, a chaga da sociedade. O dia que o egoísmo for extirpado, tudo vai começar a caminhar de uma forma mais tranquila, mais fraternal, mais solidária. Ainda falta um pouco, né? Mas não tem problema. Então, como eu disse, nós somos espíritos que estamos ainda aprendendo a pôr em prática as leis divinas, viciados, muito presos ainda aos vícios, às imperfeições, paixões, egoísmo, e sempre querendo nos dar bem. Essa é a grande realidade. Todo mundo aqui quer defender o seu quadrado, quer poder sempre estar bem e acaba atingindo o outro. A gente acaba não prestando atenção aos irmãos que estão caminhando do nosso lado.
E quando a gente traz o tema ingratidão, a gente vai verificar que nós ainda somos tão ingratos porque os nossos espíritos ainda não estão educados. E aí eu trago a mensagem para vocês. A educação, vou tirar o óculos para ler melhor, é a idade. A educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Então, como eu disse, ainda precisamos educar muito esse espírito bruto que nós temos, esse espírito ainda que lá de trás traz tantos vícios, pode estar escondido, está no subconsciente, mas como eu digo, se tem um gatilho que faz disparar, aí realmente nós mostramos quem nós somos. Realmente, assim, apresentamos a nossa verdadeira versão. Como temos agido durante a nossa caminhada? É importante a gente pensar nisso. Algumas pessoas acham, eu já fiz o suficiente, eu já ajudei ali minha família, então tá bom. Eu já ajudei aqui os meus amigos, então tá bom. Muitas vezes a gente coloca limite nas relações, no fazer o bem. Eu só vou até aqui. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele pediu para que a gente se desse cada vez mais, que não importasse em que situação nós estivéssemos, mas que nós deveríamos sempre fazer o bem. Será que nós estamos sendo gratos pelo que temos? Ou estamos reclamando muito? A gente, às vezes, chega no final do dia, teve um pequeno aborrecimento durante o dia, e a gente fica chateado, e muitas vezes fala, poxa, eu não mereci isso. Mas você chegou em casa, sã e salvo, tem comida, tem uma cama te esperando para você dormir. Aí, aproveitando, hoje, quando eu fui à academia, aconteceu uma situação com um professor e com uma aluna. Uma situação de violência, uma situação bem desagradável entre os dois. E depois eu fui conversar com ele, e ele falou assim para mim, ela estragou o meu dia. E eu achei assim, tão pesado aquilo, né? Ela estragou o meu dia por causa de uma briga que eles tiveram. Eu falei assim, nossa, mas ela estragou seu dia inteiro. Aí ele foi, meu dia estava indo bem, ela acabou com o meu dia. Eu falei, não pode ser. Com certeza, depois disso, muitas coisas legais aconteceram com você. E você ficou preso a um acontecimento, a uma coisa que foi isolada. Claro, te chateou, te tirou de uma energia harmônica e te trouxe para uma energia defensiva, uma energia de raiva. Mas assim, o seu dia não continuou bem depois? Você não continuou trabalhando, chegou em casa, encontrou filhos, É verdade. Então, às vezes, uma coisa muito pequenininha é pequena. Se você parar para pensar, como eu disse, que você chegou em casa, tinha comida, que você tem um emprego, que no dia seguinte você vai acordar, vai ter seu emprego ali para poder produzir, para você poder ter seu dinheiro. Você tem condições de tomar o seu café da manhã com calma. Enfim, parecem pequenos detalhes, mas no fundo, são grandes detalhes. E são preciosos para que a gente não possa ser ingrato durante a nossa vida. Então, como estamos nos comportando quando a resposta é a ingratidão? E aí a gente agora vai começar a falar efetivamente sobre a ingratidão. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Ele tem um item que é intitulado Benefícios pagos com a ingratidão. Como eu disse, nós precisamos refletir sempre como estamos recebendo, né, essa ingratidão. Porque certamente nós já fomos ingratos em algum momento, mas a gente sempre quer ficar na posição de vítima. Porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, estão sendo ingratos comigo. Mas será que quando nós estamos dando a resposta, como
ingratidão? Como será que o outro também está se sentindo em relação a nós? E o item 19, que trata do tema, ele inicia assim: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então, você está lá praticando o bem, né? Acha que faz o melhor bem que você pode. Normalmente não é assim, a gente tem as nossas falhas, isso é importante a gente marcar. Mas, enfim. E aí, o sujeito foi ingrato com você. Ajudou, você deu a mão lá, e ele, resposta, ingratidão. E é interessante isso, porque algumas pessoas falam: eu nunca mais vou ajudar ninguém. E fecha a porta para fazer o bem. Fecha a porta de servir o bem, de servir a caridade, a fraternidade. Não quer mais saber. Quem tem um pouquinho de conhecimento vai falar: olha, foi ruim, mas eu vou tomar mais cuidado, eu vou ficar mais atento. Porque, como eu disse, a nossa caminhada no planeta de provas e expiações é ao lado de irmãos que ainda não são educados. Ainda precisam educar os seus espíritos como nós. Como nós falamos? Que o planeta Terra é o planeta de escola-hospital. A gente fala tanto isso. Escola para que a gente possa aprender a ser mais caridoso, a ser mais grato. E o Evangelho ainda nos diz que nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem, perdão, o desinteresse e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, como eu disse, a gente precisa sempre estar refletindo em como nós estamos procedendo. Porque às vezes a gente acha que está sendo quase que um santo. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me entreguei de corpo e alma. Mas será que por trás desse fazer não tinha um interesse? Qual o veículo que fez com que você fizesse tanto pelo outro? Foi um bem desinteressado ou foi querer ficar bem com o outro para conseguir alguma coisa? No ambiente de trabalho, eu vou ajudar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu estou esperando que aconteça uma promoção, porque eu estou esperando ficar mais próximo do chefe. É isso, é fazer o bem, aquele bem que Jesus fazia, desinteressadamente. Esse é o bem precioso aos olhos do nosso Criador. Aquele bem que não espera nada em troca. E nós estamos muito acostumados a caminhar na base da troca. Se eu te dou isso, você me dá aquilo. Se eu fizer isso por você, você vai fazer isso por mim. Isso acontece dentro dos nossos lares. A gente, às vezes, transforma o nosso lar num verdadeiro campo de guerra porque a gente fica vivendo na base do escambo. Você faz isso e eu faço aquilo. Mas se você não fez isso naquele dia, então também não vou fazer. E a partir daí, nós vamos tendo relações desarmonizadas e desajustes emocionais muito profundos. E as relações vão perdendo os objetivos que eles deveriam, ter, que é nós cada vez mais amarmos o outro, é cada vez mais nós evoluirmos, nós estarmos em consonância com as leis divinas. Então, meus irmãos, a gratidão não é apenas retribuir, nos diz Joana de Ângeles, é sentimento de amor, respeito, de reconhecimento, de afetividade por quem nos fez um favor, por quem nos auxilia. Ser grato é formidável, mas como nós estamos sendo gratos também? Porque, eu compro uma caixinha de bombom, entrego lá e tá tudo bem. Mas às vezes não é o bem material
que vai fazer o papel da gratidão. Às vezes, aquela pessoa mais para frente vai precisar da sua palavra, do seu ouvido, do seu tempo. E aí a gente fala, ela me ajudou naquele tempo, eu já mandei umas flores, já entreguei uma caixa de bombom, já fiz isso, tá bom. E a gente esquece, né? Como eu falei, vai transformando as relações em algo mecânico. E esquece que o outro fez um esforço, às vezes, que a gente não tem ideia, que a gente não consegue mensurar o quanto que ele fez para poder nos auxiliar. Quando nós estávamos numa situação difícil, financeira, emocional. Então, vamos também pensar, né, em quando ser gratos, como nós estamos fazendo isso? Eu estou fazendo por fazer, eu estou respeitando, eu estou fazendo de qualquer forma. Isso é muito importante também. Eu sempre lembro do homem de bem, né? O homem de bem, ele é misericordioso. E no capítulo 10 do Evangelho, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que perdoam as ofensas, que são indulgentes. Então, o homem de bem, que vem descrito no nosso Evangelho, ele é aquele homem, é lógico que nós temos como modelo Jesus, e como ele nos prometeu o Consolador no nosso Evangelho, que está aqui hoje para nos guiar, para nos auxiliar durante a nossa caminhada. Quando eu leio o homem de bem, eu fico olhando assim, eu falo, nossa, são muitas características que nós gostaríamos de ter, mas que nós ainda precisamos trazer muito a harmonia, a fraternidade para dentro dos nossos corações. E a partir daí, nós podermos levar essas características para as nossas relações, para os nossos relacionamentos. Algumas pessoas falam, mas eu só vou ser grato para as pessoas da minha família, porque não vale a pena aí fora a gente se doar muito, não. Mas como reencarnacionistas que somos, não podemos esquecer que, às vezes, aqueles que esbarramos por aí podem ter uma ligação muito forte conosco em outras vidas. E não é por acaso que nós estamos reencontrando eles. Então, a gente precisa, sim, lembrar desse link que nós temos com os nossos irmãos, esse link de amor, esse link fraternal. E parar de colocar esse limite, parar de fazer essas distinções. De onde eu vou fazer o bem? Vou fazer o bem só na minha casa. Vou fazer o bem só com meus filhos. A gente precisa expandir esse bem. E aí, cada vez mais, nós vamos aprender a lidar melhor com a gratidão, com a ingratidão, porque nós vamos conhecer os dois lados da moeda. Certamente conhecemos pessoas que foram muito gratas a nós, nos tratando com amor, com carinho, e foram ingratas. E faz parte nós caminharmos com os dois tipos de pessoas. Agora, como nós estamos agindo? Qual é a nossa resposta quando nós estamos nesse ambiente áspero, onde as pessoas são ingratas, não reconhecem o que nós fizemos? E quando estamos no outro ambiente também, que é afável, que é amável, da gratidão? Será que a gente valoriza mesmo? Ou a gente só valoriza da boca para fora? Será que deixar de agir no bem poderá ser um escudo para os nossos corações? É isso que nós precisamos pensar. A ingratidão é um câncer que, infelizmente, atrapalha a evolução dos homens. E como eu disse, a ingratidão, ela circula, né? Ela está nas nossas relações de amizade, nas relações de trabalho, pais e filhos. Eu não tenho filhos, mas eu sei que deve doer muito no coração do pai e de uma mãe ter um filho que não reconheça o esforço que foi feito. E o Evangelho tem exatamente um item todo falando sobre isso.
Deixa eu ver se eu anotei, capítulo 14, item 9. Então, assim, quem estiver passando por um momento como esse, que isso é outra queixa que a gente vê muito hoje em dia, mas os filhos são ingratos. Para e pensa. Como você agiu com os seus pais? Que a gente precisa refletir sobre isso também, né? Porque às vezes hoje você está na posição do pai e da mãe, mas também não foi nenhuma flor, não foi aquela coisa maravilhosa com os seus pais. E hoje está tendo a oportunidade de poder ver como os seus pais se sentiram. Dói, mas a gente precisa estudar e refletir em cima de tudo que Jesus nos ensinou para que a gente possa superar e superar aprendendo. Não é superar da boca para fora, tá bom, eu aprendi, tá tudo certo. Aí daqui a pouco precisa passar pela prova de novo, fica com raiva, fica querendo não falar mais com a pessoa. Aí a gente vai demonstrar se realmente aprendeu ou não. Somos livres para agir. O nosso livre-arbítrio, né? Temos a inteligência para nos guiar, esse presente que Deus nos deu. Podemos resistir ou ceder aos arrastamentos. Então, como eu disse, lógico que não é fácil passar pela situação de ingratidão. Ninguém quer. Dói. Só que ela faz parte. O sofrimento, ele é um instrumento para que a gente possa crescer, para que a gente possa parar e falar, até assim, onde eu errei? E aí, a partir daí, começar a falar, realmente, aqui eu me excedi, aqui eu dei demais, ou aqui eu fiz de menos, eu poderia ter feito isso. Aquele que cede à ingratidão ainda não despertou para a felicidade proposta por Jesus. Não são aqueles que estão sãos que necessitam de médico. Foi isso que Jesus nos ensinou. E eu gosto de lembrar aqui uma história ela é uma história que está no Céu e Inferno, do Príncipe Orã. Certamente, em vários estudos, às vezes, quando eu consigo encaixar essa história, ela é muito completa. Porque no Céu e Inferno nós temos lá os testemunhos dos espíritos que já desencarnaram, e eles trazem a situação deles no plano espiritual e a experiência deles terrestre. O Príncipe Orã, ele tinha de tudo, como eu disse, vivia num reinado, tinha vários servos, e ele era muito duro, muito rígido, nada amoroso. E quando ele desencarnou, que ele vem trazer essa mensagem, ele reconhece o quanto que ele foi duro com aqueles que o serviram. Ingrato, né? Se a gente for traduzir, o que ele está querendo dizer foi, eu fui ingrato com os meus subalternos, né? Vamos colocar assim, com aqueles que me serviam. E quanto desses irmãos será que perdoaram tudo que esse príncipe fez? Que não deve ter sido fácil. A gente está falando de tempos remotos. Então, a dureza do coração desse príncipe, ele fala na mensagem, afastou ele do bem, fez com que ele tomasse decisões que hoje ele estava vendo que eram muito erradas, e ele se arrependia. Então, não sejamos como o príncipe, né? Estamos aqui ainda, com o tempo de reparar quaisquer erros, quaisquer equívocos. Não vamos ter vergonha de pedir perdão. Perdão, eu fui ingrata com você. Você esteve lá no momento que eu mais precisei e eu virei as costas, eu não te dei atenção. Vamos usar o perdão para nós curarmos as ingratidões que possam ter aparecido no nosso caminho. E eu trago aqui uma mensagem de Joana de Ângeles, que ela é bem completa no que diz respeito a esse tema. Antes, eu gostaria de falar o seguinte, quem quiser estudar mais sobre a ingratidão, existe o livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, né, de Valdo, que é um livro bem completo, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade com esse tema, como eu falei, dos dois lados da moeda. Ninguém é grato comigo, eu só recebo ingratidão.
mas também não quer olhar para si. Então, acho que é um tema que, se alguém tiver uma curiosidade maior, quiser refletir com calma, psicologia da gratidão. Então, vamos à mensagem da nossa querida Joana de Ângeles. Ela nos diz o seguinte, irmãos: diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerança, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto, e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo apertado da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitui teste à tua paciência e serenidade. Joana de Ângeles. Vamos nos fixar mais na nossa serenidade nas relações. Vamos ser mais amorosos. Vamos tentar compreender mais o outro. Porque nós deixamos, às vezes, de voltar, como eu disse, o olhar para o outro e falar assim, por que ele ainda age assim? Nós não temos mais desculpas. Estamos aqui estudando a doutrina espírita toda quinta-feira, com diversas mensagens, mas nós estamos realmente apreendendo essas mensagens, esses estudos. E eu trago ainda um trecho do Evangelho que diz assim: se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Sejamos, sim, perseverantes em praticar o bem, em perdoar e nos doar, mas nos doar sem interesse. Vamos, sim, fazer como Jesus fez. Amar o próximo incondicionalmente. Isso é o que eles estão esperando de nós. E, com certeza, a partir daí, seremos modelos, seremos exemplos para outros irmãos. E, quem sabe, assim, podemos viver num planeta mais feliz e mais harmonioso. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Muito obrigado, irmã, pelo seu estudo, bem esclarecedor e com muitas reflexões. Fique com Deus. Obrigado. Meus irmãos, depois desse estudo maravilhoso da nossa irmã, vamos agora nos preparar para fazer a prece de irradiação, que é a prece para os irmãos, nossos queridos irmãos encarnados. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto e fazer a prece. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai amoroso, Jesus, nosso Mestre divino, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos aqui agora para pedir pelos nossos irmãos encarnados. Começamos a nossa prece pedindo perdão pelos nossos atos, nossas falhas, que tenhamos capacidade de perdoar qualquer mágoa que chegou até nós. Aí, meus pais, estamos dando perdão incondicional. Estamos com o nosso coração cheio de amor. Agora, meus irmãos, vamos fazer alguns pedidos que sempre fazemos nas preces de irradiação. Vamos começar pelo nosso lar. As pessoas que convivem com nós, nossos entes queridos, nossos parentes, nossos amigos,
nossos desafetos, que todos eles sejam abençoados e protegidos pela Espiritualidade Amiga. Vamos pensar nas nossas crianças abandonadas nas ruas, encostadas nos orfanatos, necessitando de uma família, de um carinho. Como também vamos pensar nos nossos vovozinhos do Lar de Francisco, de demais asilos, casa de repouso, ou mesmo os que estão na rua, sem um lar, e os que estão nos asilos, muitas das vezes abandonados pela família, para que tenham uma palavra de conforto, de carinho, de paz em seu coração. Que todos esses irmãos sejam abençoados e protegidos pela Espiritualidade Amiga. Vamos pedir também, meu Pai, pelos moradores de rua que estão aí, e são muitos, no nosso estado e no nosso país, talvez no mundo, todos sem lar, passando fome às vezes, passando frio, necessitando de um auxílio. Vamos pedir por eles também. Pedir também, meu irmão, pelos nossos irmãos que estão privados da sociedade. Estão em prisões, em cadeias, em penitenciárias. Também necessitam de uma palavra amiga, de um carinho. Como também, meus irmãos, aqueles irmãos que se encontram desempregados, que são muitos no nosso país, necessitando de emprego para sustentar sua família. Esses irmãos também devem ser protegidos pela Espíritualidade Amiga, que possam logo encontrar um emprego para o sustento da sua família, para ter que levar de alimento para sua esposa, seus filhos. Pedir também, meu Pai, pelo nosso país, Brasil, tão amargurado com os acontecimentos, a sua população sofrida pelos mesmos acontecimentos. Pedir ao Anjo Ismael, nosso protetor, que olhe, interfira nesses governantes, que só pensam neles, no poder, na ganância, esquecem da sua população. Pedir para os demais países que estão aí com problemas de guerras, que ela possa acabar e voltar à paz. Esses povos que estão sofrendo com essa guerra fora de hora. Pedir também, meu Pai, por todos os países desse planeta, para que todos possam estar bem e seus governantes possam cuidar dos seus povos com muito carinho. Pedir, meu Pai, por todos os irmãos que estão em sofrimento. São muitos, com essa doença que ainda não acabou, e com doenças e outras doenças, como também as doenças da alma. Eles possam ter a proteção dos médicos do espaço, comandados pelo Dr. Bezerra de Menezes, que possa estar junto deles, ajudando os médicos da Terra a cuidar dos enfermos. Pedimos também pelos profissionais da saúde, que estão aí ajudando e muito para a cura desses enfermos. Vamos pedir pela nossa casa querida, tão amada por nós, pelo Francisquinho, tão amada por nós também, e pelo Lar de Francisco, pelos seus dirigentes, pelos médicos que lá trabalham, pelos médicos que estão afastados por motivo de doença, que não podem trabalhar, pelos funcionários, pelos voluntários,
pelos frequentadores. Que a nossa casa fique sempre em paz com todos, no mesmo objetivo, caridade. E por fim, pedir por toda a humanidade, para que ela seja abençoada, protegida e amparada, que todos nós encontrem a paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. E eu graças ao Pai Jacó. Agora vamos pedir o nosso irmão João, que faça para nós, não, João não, o nosso irmão Clemilda, desculpe, que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Por favor, Clemilda. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, a gente pede por todos os irmãozinhos que não estão mais na matéria, que não têm mais o corpo, mas que estão perdidos por aí, muitas vezes nos nossos lares, na rua, enfim, sofrimento, né? Pedindo, Pai, que manda aqueles irmãozinhos que envolva todos esses irmãozinhos com muito amor, com muito carinho, muita paz. Pedimos também pelos aqueles que estão acabando de fazer a passagem nesse momento, que ele seja acolhido, seja amparado, para chegar lá com mais, recebendo mais amor, mais carinho, e que possa entender um pouquinho do que a gente não morre, né? A gente simplesmente faz a passagem por lá de lá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigado, minha irmã, pela sua prece. Agora sim, o nosso irmão João irá fazer para nós a prece de agradecimento. Com você, João. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Deus de infinito amor e misericórdia, só temos a agradecer esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos edificantes, por sinal. Agradecemos também aos nossos amigos espirituais pelo suporte que foi dado a esta nossa sessão. Agradecemos a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes pelo apoio e pelo amparo que foi dado aos nossos irmãozinhos necessitados do plano terrestre, através da irradiação à distância. Só gratidão por tudo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão. Meus irmãos queridos, irmãs queridas, nós estamos quase no finalzinho do nosso trabalhinho desta noite. Gostaria que vocês ficassem mais um momentinho para que possamos ler o boletim de nossa casa. O plano de reabertura da congregação sofreu algumas alterações, aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não mais será exigido o comprovante de vacinação. Não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. O distanciamento mínimo de 1 metro será mantido. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terça-feira, às 9 e às 20 horas. Quarta, às 9. Quinta, às 20 horas. E sextas, às 17 e domingos, às 15h30. 3 novas sessões serão reiniciadas em junho. Quinta, às 15 horas, no dia 2. Terça, às 15 horas, no dia 7. E quarta, às 9 horas, no térreo, Recanto de Sheila, para pessoas com dificuldade de locomoção. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no térreo. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever em nosso canal de YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. Médios voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário
Telefone 988-999931. Em reunião com a diretora espiritual e todos os coordenadores desse trabalho, e todos os médicos que trabalham, resolvemos também convidar os médicos de desenvolvimento do 4º período para trabalhar conosco. Tá? Nós iremos visitar as salas dessas reuniões, as aulas, né, práticas, para conversar com eles, mostrar o nosso trabalho e convidá-los a participar. Porque estamos precisando de pessoal para o trabalho, de voluntários para o trabalho. Clube do Livro Espírita Francisco de Paulo. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da congregação. É associar-se ao Clube do Livro, acesse o site da congregação e escolha, na página principal, a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Enxoval dos Bebês. Agradecendo a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregue mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos. As doações podem ser feitas de 2 maneiras. Através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 99786-6525. Repetindo, 99786-6525. Ou, se preferir, diretamente na congregação, precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. O Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gás, algodão, atadura, formada Dersane, fralda geriátrica do tamanho GEG-XG, preferencialmente da Big Frau, e de luva de latex tamanhos MG, roupa íntima, GEG, feminina e masculina, esparadrapo micropólio. Integra na congregação ou no lar, Rua Filgueira de Lima, 99, em Riachuelo, de 10 às 16 horas. Meus irmãos, estamos aqui encerrando mais esse trabalhinho dessa noite. Agradecemos a presença de todos que puderam participar e os que não puderam participar. E voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas, ou na próxima quinta-feira, às 19 horas. Fique em paz, que Jesus abençoe. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao Pai Jacó.